Hoje a gente vai falar de um fenômeno que às vezes acontece com algumas pessoas na hora do seu nascimento e que tem a ver com a cultura ou o povo em que as pessoas nascem. Eu sou Yair Alon e esse é o Zoar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Vayeri, hoje focando nos parágrafos de 77 a 79 do Zohar, sexto ano de leitura. O Zohar traz para nós aí um fato que acontece com bastante frequência, aliás, nos nascimentos do mundo e que tem a ver inclusive com reencarnação, daqui a pouco a gente fala disso. O que é comum acontecer? Às vezes uma pessoa nasce num povo ao qual ela não sente pertencimento de fato, e ela sente pertencimento a um outro povo. Então aqui mesmo, né, no meio da Kabbalah, eu já vi isso muitas e muitas vezes, cansei de ver e ainda hoje recebo e-mails de pessoas que falam: Rabino, Yair, cabalista, sei lá, né, me chamam por algum nome assim, eu não sou judeu, não nasci no povo de Israel, mas me sinto muito conectado ou pertencente ou ligado ao povo judeu, ao povo de Israel e por aí vai. O que geralmente está acontecendo nesses casos? Exatamente isso que o Zohar está falando. Mas pode ser com qualquer pessoa, com qualquer povo, tá? Você pode, por exemplo, nascer no Brasil, povo brasileiro, e se sentir ligado ao Japão, com a cultura japonesa. Você pode nascer na Noruega e se sentir ligado a um povo africano, por algum motivo, ligado com a cultura africana. Então, o Zohar diz que onde você nasce corporeamente, fisicamente, onde o seu corpo nasce, não necessariamente é onde a sua alma está conectada. Tá? Muitas vezes a sua alma se conecta a uma outra cultura. Como eu falei, isso se explica inclusive por motivos de reencarnação. O Zohar não entra nos detalhes aqui, eu também não vou entrar. O Luria, no seu livro Portal das Reencarnações, sempre é a referência, né, quando a gente fala de reencarnações. O Luria vai explicar um pouquinho por que isso acontece, tá? Mas o Zohar explica que tem a ver com reencarnações. Por algum motivo, a pessoa precisaria nascer em um outro povo, então ela sente a conexão do povo ao qual a alma dela realmente pertence, mas ela por algum motivo precisa nascer naquele outro povo. Bom, por que o Zohar está falando de tudo isso? Para quem assistiu o Zohar Diário de segunda e terça, vai, acho que, fazer o link, porque é um pouco do que acontece na própria história de Israel ali com José e seus filhos, né? E a gente vê que José, ele vai para o Egito, ele cria toda uma vida no Egito, mas ele não se sente parte do Egito, tá? Ele se sente sempre conectado com Israel. E aí ele tem dois filhos no Egito, Menashe e Efraim, que a gente falou deles, repito, essa semana, e eles não são também do Egito, eles se sentem conectados com Israel. Então o Zohar fala que isso às vezes acontece literalmente, aqui não é só um símbolo, tá? Bom, e aí analisando um versículo, caso você queira dar uma olhada, eu não vou ler e traduzir aqui, mas analisando o versículo 6 do capítulo 48 de Gênesis, o Zohar chega a dizer que existe uma profecia, e no Gênesis 48:6 isso está muito claro, ligada ao fim dos tempos, né, quando chegar o Messias, a era messiânica, de que essas trocas, vamos falar, de povos, uma hora vai se desfazer. Tá? O Gênesis 48 parece indicar isso aí, essa profecia. Então as pessoas vão voltar aos povos dos quais elas fazem parte de alma. Tá? Pegando o exemplo que eu falei aqui, se você nasceu num povo que você não é judeu, ou não é do povo de Israel, se você quiser pensar em termos cabalísticos, e você se sente parte por algum motivo, você se sente conectado, na era messiânica essa troca vai ser feita de algum modo, tá? A sua alma vai voltar às suas raízes originais. E isso com todo mundo, cada raiz volta ao seu povo original. Então, de novo, tem a ver com reencarnação, né? Por algum motivo, até o Messias chegar, não, as pessoas precisam nascer em povos diferentes para viver experiências diferentes, por exemplo, e isso ajuda na sua correção. Mas quando o Messias chegar, tudo isso se desfaz. Cada um vai voltar à sua raiz original. E aí, só para encerrar mesmo o vídeo, para quem gosta do aspecto mais técnico, o Zohar explica que isso é ligado à própria Sefirá de Malchut, né, que é onde a gente vive, o nosso mundo físico, que vai sofrer uma transformação quando o Messias chegar. Então, hoje a gente vive numa Malchut que ela não tem uma conexão direta com a sua raiz, da árvore da vida, né? Então a gente vive nessa balbúrdia, vamos chamar assim, nessa confusão de que às vezes uma pessoa nasce num povo que não é o dela. Mas quando o Messias chegar, ele vai fazer uma correção geral, uma correção global, e a Malchut vai ficar corrigida, vai ficar retificada. Então por isso que vai dar essa correção também nas almas
nos povos aos quais elas pertencem. Um bom dia a todos e tudo de bom.